Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais uma vez de cinema. Hoje vamos falar da sessão dessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024, que teve nos classiquíssimos do Estação Net Botafogo. E hoje a gente tem uma coisa muito especial, tá? Que é o M, o Vampiro de Düsseldorf, né? Filme feito pelo Fritz Lang em 1931 e que eu já fiz um texto, tá, sobre esse filme, tá, gente? Tá lá no meu site batataespacial tudojunto.com.br e vocês vão na busca do site, escrevem só M, o Vampiro, clicam lá na lupinha que vai aparecer o texto para vocês lerem lá dessa minha resenha. Eu vou agora falar em vídeo aqui, vou tentar falar um pouco do que está lá no texto, vou tentar falar um pouco de outras impressões que eu tive sobre o filme que eu vi hoje. Já devo ter visto esse filme umas 4 ou 5 vezes pelo menos, tá? E vamos falar sobre ele, filme com spoilers, né? Um filme de 1931, eu acho que dar spoilers, acho que eu posso, né, gente? Então, vamos falar um pouco sobre esse filme, porque esse filme ele é muito especial, ele é muito interessante, muito sintomático da época em que ele foi feito, que foi justamente o contexto da República de Weimar, tá? Para a gente começar, o filme do Fritz Lang, né? O Fritz Lang fala que esse filme, entendeu? Fez com que ele alcançasse a maturidade política dele. Porque quando ele estava gravando esse filme, né, quando ele estava filmando, fazendo o filme, né, um dia ele foi barrado na porta do estúdio, né, dizendo que ele estava. E o guarda lá do estúdio falou que ele estava sendo proibido de entrar porque ele estava fazendo um filme que falava mal do governo. Aí o Fritz Lang falou: Não, eu não estou fazendo um filme que fala mal do governo. Eu estou fazendo um filme sobre assassinos em série de crianças, né? Aí o guarda chegou e falou assim: Ah, é só isso? Um filme de assassinato de crianças? Só isso, né? Pode entrar, pode filmar à vontade, coisa e tal, né? Essa reação do guarda já é uma coisa meio sintomática, né? Do que era a sociedade da República de Weimar. Eu acho que a gente precisa, antes de falar do filme, falar o que foi essa sociedade da República de Weimar. Primeiro, o que foi a República de Weimar? Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, né, o imperador ou o Kaiser, né, ele acabou abdicando do trono e ele dizia que tinha sido traído, né, assim como os militares que perderam, né, a Primeira Guerra Mundial, eles também falaram que tinham sido apunhalados pelas costas, né, por isso que eles perderam a guerra. Quer dizer, eles fizeram uma transferência de responsabilidade pela derrota deles e essa culpa ficou toda em cima de quem? Adivinha? Dos comunistas, obviamente, né? É moda, né? Sociedades autoritárias de direita, né? Culparem, né, os comunistas por tudo. A gente sabe disso, né? E aí a gente vai ter, né, uma situação muito complicada, porque você vai ter uma sociedade que foi derrotada na guerra, uma sociedade que está tendo que pagar pesadas punições de guerra impostas, né, pelo Tratado de Versalhes, né, que foi o tratado que os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, leia-se Inglaterra, França, né, Rússia, né, impuseram aos países derrotados, leia-se Alemanha, Itália, etc. Né? Então, essa situação, essas pesadas indenizações de guerra que a Alemanha teve que pagar, redução de exércitos, perda de colônias, né? Tudo isso colocou a Alemanha numa situação deplorável e isso acabou gerando um sentimento de revolta, de revanchismo, de vingança muito forte, né? E aí você tinha grupos de extrema esquerda e grupos de extrema direita cometendo crimes, né? Sendo que os crimes da extrema esquerda sempre eram severamente punidos, enquanto que os crimes da extrema-direita a galera praticamente passava a mão na cabeça dos caras, né? Então você já está vendo que é uma sociedade de direita bem autoritária, né? E o que acontece? A Alemanha, né, depois que o Kaiser abdica, né, ela tenta colocar, deixa de ser um império e passa a ser uma república, né? Uma república que tentou ser democrática, né? Tentou ser democrática, só que o clima de turbulência em Berlim era tão grande que eles tiveram que fazer a constituição dessa república, dessa nova república alemã, entendeu? Na cidade de Weimar, né?
que era uma cidade onde as coisas estavam um pouco mais calmas, né? Por isso que esse período da Alemanha de 1918 a 1933 ficou conhecido como República de Weimar. E essa República Democrática ela foi severamente torpedeada por setores extremistas, tanto à esquerda quanto à direita, dizendo que essa república era traidora porque ela estava tentando negociar com os países que tinham vencido a guerra e que tinham imposto o Tratado de Versalhes à Alemanha, mas não havia muita saída. É importante haver uma negociação até para garantir, né, a integridade do povo alemão. O problema é que o povo alemão, né, muito maltratado pela Primeira Guerra Mundial, estava extremamente autoritário e violento, né? Tanto que até o ministro das Relações Exteriores, que era o Walter Rathenau, um negócio assim, tá? Ele acabou sendo assassinado porque ele era acusado de traição por estar tentando negociar com a França e com a Inglaterra, né? Condições melhores para a Alemanha do que as que ela estava, né, impostas, né, pelo Tratado de Versalhes, né? Não preciso dizer que dentro desse ambiente, né, o nazismo foi gerado, né? E o nazismo, né, acabou fazendo usando de uma grande habilidade política, e o Hitler teve uma importância nisso, obviamente, né? O nazismo acabou subindo ao poder, querendo buscar a vingança, né, com os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, e isso levou à Segunda Guerra Mundial, onde morreu mais gente ainda, né? Se na primeira morreu de 9 a 13 milhões de pessoas, na Segunda Guerra Mundial você pode botar 50, 60 milhões de pessoas aí por baixo, entendeu? E se bobear, morreu mais, né? Então esse é o contexto da República de Weimar, uma sociedade extremamente maltratada, extremamente rancorosa, extremamente raivosa, extremamente odiosa, sedenta por vingança. E nesse contexto, o Fritz Lang vai fazer um filme, né, 1931, 2 anos antes da ascensão dos nazistas, mas os nazistas já estavam com uma grande importância no cenário político, né? Depois da crise econômica mundial de 1929 que o capitalismo sofreu, eles começaram a ter, pelas vias eleitorais legais, mais e mais deputados no parlamento alemão, né, no caso, né, o Hitler percebeu que com a crise de 29 não seria necessário mais tentar dar um golpe como ele tentou dar em 1923 com o general Ludendorff, né, um golpe que foi fracassado. E ele falou, agora eu posso subir pelas urnas, e foi o que acabou acontecendo, né? Então esse é todo o contexto, assim, de uma forma bem resumida e rápida, tá, da República de Weimar que eu posso dar para vocês, e foi nesse contexto que o M foi produzido. Do que se trata o filme M, o Vampiro de Düsseldorf? Ele fala de um assassino de crianças, né, magistralmente interpretado pelo Peter Lorre, né, que depois foi para o cinema americano, fez Casablanca, fez vários filmes de terror, tá? Fez o Falcão Maltês com Humphrey Bogart, tá? É um atorzaço de mão cheia, tá? Mas o melhor papel, realmente, na minha opinião, da carreira dele foi nesse filme do Fritz Lang, o M, né? Ele fazia um assassino de crianças, né, de meninas, né, no caso, tá? E ele assoviava, né, uma canção, né, canção do Grieg, né? Ele associava uma canção do Grieg, que eu não me lembro o nome agora aqui, eu tô com o nome anotado aqui na minha colinha, né? Porque quando o filme é importante a gente tem que anotar, né, o nome, tá? Mas é uma canção do Grieg, eu esqueci agora o título. Não estou conseguindo ler agora, gente, aqui. Desculpa, eu não estou conseguindo ler. Cheguei a anotar isso, tá? Mas eu não estou conseguindo ler agora aqui porque está muito claro aqui. Eu tô com problema na vista também. Mas uma canção é uma canção do Grieg, né? Era essa música, tá? Que ele assoviava, tá? E a gente tem que lembrar que esse foi o primeiro filme falado do Fritz Lang, né? E o Fritz Lang já usa o som, né, como um recurso narrativo, né? Onde o assassino se acusa por meio desse assovio, né? E você também tem nas cenas urbanas, assim, de cidade, você escuta muito barulho de buzina, essas coisas, né? Então o Fritz Lang já está utilizando o som aí de uma forma a construir a história, construir a narrativa, né? Foi bem interessante a gente perceber isso.
Isso obviamente vai provocar uma polvorosa, né, na cidade de Düsseldorf, né? Você vai ter os pais que estão desesperados porque podem ter seus filhos assassinados. Você tem a polícia que tem essa bananosa aí na mão para resolver, que ele tem que realmente, que ela precisa realmente perseguir o crime, prender o criminoso, né? Porque isso está provocando um severo abalo na sociedade. E o crime organizado também está muito incomodado com isso. Por quê? Porque esse assassino está atraindo a polícia para a área que eles dominam, né? E isso é muito ruim para os negócios deles, né? No caso, né? Então a gente começa a perceber que existe um clima de paranoia no ar, tá? Onde qualquer um pode ser o assassino, né? As pessoas começam a acusar umas às outras assim sumariamente, né? No caso, né? E elas estão extremamente autoritárias, extremamente violentas. A menor suspeita em cima de alguém já faz com que as pessoas vão para cima desse sujeito, desse camarada que está sendo acusado, né? Não se sabe se justamente ou injustamente, já querendo a cabeça, a morte dele, o extermínio dele sistemático, né? E aí, essa parte, né, a gente vê como a sociedade está autoritária, está violenta, entendeu? E lembra demais a perseguição antissemita aos judeus, né? Lembrando que os nazistas ainda não tinham subido ao poder, tá? Mas o antissemitismo não é uma exclusividade dos nazistas. O antissemitismo é uma coisa que a gente já vê nas sociedades cristãs há muito tempo, tá? E não foi diferente aí. Então você está vendo que os alemães eles estavam todos imbuídos de um clima de perseguição muito violenta, né, no caso, né? E aí é interessante a gente ver também como, né, o crime organizado e a polícia vão começar a fazer uma investigação utilizando práticas altamente metódicas, né? Nós vamos primeiro varrer essa área da cidade aqui, investigar, procurar coisa e tal, procurar isso, procurar aquilo. Essas varreduras sempre são muito metódicas, muito bem calculadas, muito bem previamente pensadas, né? O que fala um pouco, né, desse racionalismo do povo alemão, né? E você vê isso não somente na polícia, como no crime organizado também fazendo essa varredura. O interessante é que no caso dessa varredura, tá? O crime organizado ele acabou tendo uma eficiência maior do que a da polícia. E aí você pode ver nisso aí, uma crítica implícita, né, ao Estado Democrático da República de Weimar. Né? Você realmente está dizendo que os bandidos foram mais eficientes e eficazes do que a polícia, que é um órgão de Estado. Né? E como havia um descontentamento geral da República de Weimar contra o Estado, né, a gente sente que havia uma crítica implícita nisso aí. Tanto que o inspetor Lohmann, né, que inclusive apareceu nos filmes no Testamento do Dr. Mabuse, né, como policial também, né, ele era uma figura, como nós podemos dizer, um alívio cômico, um cara meio fanfarrão, né? Meio que falava as coisas, que dizia que fazia, acontecia, mas não era de nada, né? A gente sente que essa ridicularização do inspetor Lohmann no filme, né? Tem uma crítica implícita ao Estado aí. Enquanto que os ladrões, como a gente já falou, conseguiram, com os métodos de investigação deles, né, chegar ao assassino. E o mais interessante, né, é que eles usaram uma rede de mendigos, tá, que ficava, como fala, investigando os quarteirões, vigiando os quarteirões da cidade, até encontrar o assassino. E outra coisa também, quando o assassino foi encontrado, ele foi levado a um julgamento feito pelos bandidos e pelo povo. E esse julgamento foi feito numa destilaria falida. Então esses dois fatores, a destilaria falida e o exército de mendigos, se remete ao quê? À crise de 1929, onde a situação da Alemanha piorou assim de uma forma vertiginosa, tá? E por mais irônico que possa parecer tudo isso, né, apesar de todo esse estilo metódico de investigação, tanto da polícia quanto dos bandidos, quem detectou o bandido, quem identificou o bandido foi um vendedor de balões, né, aquelas bolas de encher, né, que você vende no parquinho, né, para as crianças levar, né? Esse vendedor de balões, né, que era cego e que só conseguiu identificar o bandido pelo assovio da música que ele fazia, que um dia que ele estava comprando um balão para
uma de suas vítimas, né, a Elsie, né, a Elsie Beckman, um negócio assim, ele assoviou do lado do mendigo e depois ele passou assoviando do lado do mendigo de novo. E o mendigo falou: no dia que a Elsie foi assassinada, eu escutei esse assovio. Aí ele chamou um cara, um dos mendigos que estavam vigiando, e falou: é aquele ali. Entendeu? E aí o que que esse cara fez, esse mendigo que foi falado, foi, vamos dizer assim, advertido, né, pelo vendedor de balões cego, o que que esse mendigo fez? Desenhou com giz um M na mão dele e bateu na mão e bateu no ombro do assassino para o M ficar marcado nas costas do paletó dele, para ele poder ser mais facilmente identificado. Aí, gente, a gente não tem como fazer uma comparação disso com aquelas estrelas de Davi amarelas que os nazistas, né, colocavam nos judeus, né, para indicar que eles eram judeus. Como se fosse uma marca, tipo assim, esse cara aqui é o cara que tem que ser perseguido, tem que ser encontrado, tem que ser exterminado. É muito interessante a gente perceber essa analogia, embora eu repita, né, que os nazistas ainda não haviam subido ao poder, mas o antissemitismo já era uma coisa mais velha que andar para frente na Alemanha, assim como em toda a Europa Ocidental, toda a Europa cristã. Né? Pois bem, o que a gente pode falar mais aqui? Né? É muito interessante a gente falar de umas outras coisas aqui. Né? Então você vê esse espírito de perseguição, você vê essa estrela judia, né? E é interessante você perceber que quando esse assassino ele é levado para esse tribunal, a sociedade que está ali, os pais de família, coisa e tal, né? Eles pedem a cabeça do assassino, pedem o extermínio sistemático dele, assim como os bandidos também querem exterminar ele, no caso, né? E aí, né? Como está sendo feito uma espécie de tribunal improvisado ali, o assassino ele tem um advogado de defesa que fala que ele precisa ser entregue ao Estado, né? Que o certo não é ele ser julgado naquele tribunal feito ali de qualquer jeito, mas sim que ele deve ser julgado pelo Estado. O Estado é que tem que ver isso. E quando ele fala isso, ele sofre uma forte oposição popular. As pessoas morrem de rir da sugestão dele, né? Como se elas estivessem desdenhando completamente desse Estado democrático da República de Weimar. Eles estavam uma descrença total nesse Estado, entendeu? Achando que o Estado vai proteger ele, vai achar que ele é maluco, vai botar ele no manicômio, depois vai soltar, ele vai continuar matando de novo e que ele tem que ser morto ali naquela hora mesmo, né? Mas o coisa continua, né? O advogado de defesa continua falando que ele precisa ser entregue ao Estado, que a atitude mais correta é ser entregue ao Estado. Outra coisa muito importante nessa hora também, que a gente vê o Peter Lorre falando, né? Que ele fala que ele escuta, né, vozes na cabeça dele que instigam ele a matar, que ele escuta vozes de mães e de crianças, e quando ele mata, ele está numa espécie de transe que ele não se lembra das coisas, e depois é que ele fica sabendo do assassinato que ele cometeu, né? Como se essas vozes ficassem atormentando ele, instigando ele a matar, e talvez essas vozes interiores na cabeça dele possam ser um reflexo dessa sociedade autoritária de Weimar, entendeu? Que era extremamente violenta e que ficava, né, vamos dizer assim, assombrando a cabeça dele. E aí a gente vai lembrar, obviamente, do expressionismo alemão aí, novamente dando ar de sua graça, né? A gente vê, por exemplo, no início do filme, quando o assassino é anunciado, né, tem um cartaz de procura, se aparece a sombra do assassino é, escurecendo aquele cartaz de procura-se, né? A sombra como personagem, que a gente viu muito isso em Nosferatu, a gente viu muito isso até no Metrópolis também, tá? A sombra como personagem ali atuante, coisa e tal, né? E a questão das alucinações, né? A coisa das alucinações, do expressionismo alemão também, que trabalha com a questão das alucinações, perdão, e do desespero extremado do Peter Lorre, né, dizendo que não consegue controlar aquelas alucinações e o ímpeto dele de matar, e ele fala aquilo aos berros, entendeu? Numa torrente de paroxismo e desespero assim muito grandes. Isso é expressionismo puro, tá, gente? Só para a gente poder falar
dessa questão aí, dessa visão dos assassinos, né? É... Outra coisa também que a gente pode falar aqui, eu acho que eu já falei bastante coisa aqui, né? É interessante a gente perceber que no final do filme, no caso, né, a polícia acaba, vamos dizer assim, chegando a esse tribunal clandestino, né, prende as pessoas, leva o assassino para um julgamento, coisa e tal. Aí, no caso, o Estado, eles falam assim, a polícia chega, em nome do Estado você está preso, e aí depois no julgamento aparece o juiz, né, no início do julgamento aparece o juiz falando o Estado em nome do povo, tá, começa a julgar o assassino. E aí aparecem as mães, né, perdão, das crianças assassinadas, dizendo que esse julgamento não vai trazer as filhas delas de volta, entendeu? E que o Estado ele precisa tomar conta das pessoas, né? Perdão. E o próprio Fritz Lang falava: a morte não é uma solução. Não adianta você matar o assassino de crianças, porque isso não vai trazer as crianças de volta. Perdão. E o Estado ele precisa zelar pelo seu povo, tá? Então, é uma espécie assim, de grito de socorro, né? Onde a gente está vendo uma sociedade perdão, que tem uma ausência do Estado para com ela está reclamando sobre isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade extremamente vingativa, tá? Perdão. E, a sociedade, e esse Estado não pode corresponder a essas aspirações, né, homicidas da sociedade, a essas aspirações violentas, entendeu? E vingativas da sociedade. Ele tem que saber aplicar a lei, aplicar a justiça, entendeu? A despeito, entendeu, das emoções, né, e dos ódios e das raivas que estão pairando nessa sociedade alemã. Ou seja, o Estado está ausente? Tá, mas ele também não pode se deixar levar, entendeu, pelas paixões, né, e pelos desejos de vingança e de violência dessa sociedade, né? Muito importante que isso fique bem claro, tá? Que o filme está ridicularizando esse Estado de uma certa forma, mas o advogado de defesa do assassino fala que a coisa mais correta a se fazer é entregar o assassino para o Estado saber aplicar a lei, saber aplicar as regras, e você não sair cometendo um homicídio assim de uma forma completamente destemperada, entendeu? Que não é isso que vai resolver o problema. A morte não é uma solução. Você vai matar aquele serial killer, vão aparecer outros, né? Então a gente vê como essa sociedade alemã estava muito doente, ela estava muito combalida, ela estava muito barbarizada, ela estava muito violenta, e o resultado disso todos nós sabemos, né? A ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, né? Mas o Lang faz um alerta, faz esses alertas. Apesar de haver uma crítica severa ao Estado, ainda assim a melhor solução é você botar essas coisas para o Estado resolver, botar essas coisas na mão do Estado para o Estado resolver e não tomar atitudes completamente destemperadas. O problema é que o Estado não pode corresponder a esse sentimento de vingança dessa população, dessa sociedade que estava extremamente autoritária. E era isso que o Estado Democrático de Weimar estava tentando fazer, mas acabou não tendo sucesso por causa da ascensão dos nazistas, né? Então, esse filme do Fritz Lang é um filme, nossa senhora, é um filme importantíssimo, tá? Para a gente entender uma série de coisas, não só da história da Alemanha do período, né? E da forma como o Fritz Lang, né, conseguiu organizar todos esses pensamentos, todas essas questões, todas essas reflexões, tá? Numa história de ficção de um serial killer de crianças, tá? Então, no final das contas, ele estava realmente, né, fazendo uma crítica ao governo, sim, entendeu? Mas ainda assim ele falava que a melhor forma de se resolver tais questões espinhosas como essa do assassinato de crianças é você entregar o caso nas mãos do governo, entregar o caso nas mãos do Estado para justamente, né, você fazer a coisa mais correta ao invés de você agir com a cabeça quente e praticar homicídios, que era o que essa sociedade barbarizada e violenta estava querendo, tá?
Gente, vou ficando por aqui, já falei muito, já tossi muito, tá? Desejo vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.